Fala, rapaziada! Então, mais um videozinho no canal. Salve, salve, Metizeira. A gente vai falar um assunto agora, né? Que a gente já trouxe sobre Palmeiras. E agora a gente vai trazer um pouquinho do assunto sobre o Corinthians. Mas antes, irmão, antes de você começar falando, só queria deixar um recado pro pessoal aí, que nem a gente já falou em todos os vídeos, mas a gente vai continuar falando, para o pessoal curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Isso ajuda muito a gente e ajuda muito a crescer. É isso. Então, quanto mais melhor. Nos E, dê uma pô, alegria. Quer dizer, o Vitinho já tá alegre, mas eu preciso de uma alegria. Então nos dê essa alegria, por favor. eu tô. E puxando esse gancho seu que você falou, vamos falar um pouquinho da fase do Corinthians, irmão. Da fase Boa do que fase do tá vivendo Corinthians. esse caos aí, esse caos sobre presidência, cara. Porque eu vi bastante notícia, já comentei com você antes, né? Vi bastante notícia que o pessoal tá falando que esse vice-presidente aí é muito bonzinho, é muito bonitinho, o pessoal tá acreditando nele, Vamos começar. mas, Calma pô, aí. Vamos começar. Esqueci queria a de sua opinião. falar. Não, não. Que opinião aqui, ó. Vou te mostrar. Você quer saber quem que é o presidente do Corinthians? Eita. Calma aí. Deixa eu só pesquisar aqui, pessoal. Não Aham. pesquisei antes, tá? Mas. Vou te mostrar o que é o ambiente do Corinthians, tá? Vou te mostrar o que é o novo o novo presidente do Corinthians. Peraí, que eu tenho que achar aqui, Vitinho. Não, relaxa, irmão. Complicado. Tranquilo. Tranquilo, traz informação, traz informação. Isso é Não, bom. calma aí, Trazer porque. informação é bom. Não, sabe o que é? É, a gente fica querendo fazer vídeo e. A gente quer fazer vídeo e você não tem noção do que é o ambiente do Corinthians. Você não sabe o quão gostoso que é o ambiente do Corinthians. Então, deixa eu só pegar aqui que eu tô procurando. Cara, mas pra mim, na moral, pra mim, a situação do Corinthians é péssima. E, pô, Calma, eu Vitinho. fico com Não é muita dó, péssimo. assim, sabe? Eu fico com muita dó e eu Vitinho, espero não que é piore, péssimo. mano. Não é péssimo. Eu espero que piore mais. Eu Eu vou te espero que piore mostrar. mais. Achei, Vitinho. Esse é o novo presidente do Corinthians. Aprecie a arte. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, gente. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Salve o Corinthians, Novo presidente do o Corinthians. campeão dos campeões. Cara, como você fala que esse cara é bonzinho? Bonitinho, olha que bonitinho, cara. Pelo amor de Salve Deus, o cara. Corinthians. Tem um melhor, tá? Deixa eu pegar aqui. Falar pra você, com esse vídeo você tá fazendo eu acreditar no Neto, que ele trouxe falando que o presidente do Corinthians que entrou é bonzinho, que ele não sabia de nada mesmo. Tem um melhor, tá? Deixa eu pegar aqui. Tem um mais Cara, impactante. Tem um não é possível, muito mais do que esse? mais do que esse. Esse daqui é coisa de outro mundo, tá? Pera aí. Não é possível, Ele cara. criou uma Não, nova música pra torcida. Se a torcida quiser pegar, ele não é criou, possível. ele criou uma nova. Não é Ele possível. criou. Opa! Coisa linda! Coisa linda! Se você é corintiano e não se emocionar com esse. Que eu não vou achar, infelizmente, velho. Se você. Meu Deus do céu, gente. Se Não é você não possível. se emocionar. Calma que eu vou achar, calma aí. Se você não se emocionar com esse vídeo aqui, Vitinho. Você tá morto por dentro, velho. Porque esse vídeo é impactante. Calma aí. Tem que. Com certeza o Salve Drill não sabe que eu pego os vídeos dele. Mas não importa. Vou mostrar aqui. Esse daqui. Não é esse não. Pera aí. Esse é o que você mostrou. Esse é o que eu mostrei, é. Tem um aqui que ele criou a própria música, tá? Mas Não. infelizmente eu não tô achando, velho. Caramba, velho. Onde que tá esse vídeo? Quero que você comente dessa situação do Corinthians aí. Nossa senhora. Ah, tá. É esse daqui, ele comparando o nível técnico do Kanté com o Bidon. Enfim, não achei. Tem uma música impactante do, Calma aí, do calma. Osmar Stabile. E, cara, o nível do Corinthians é esse aqui, Vitinho. Calma aí, antes da gente entrar Não, nesse calma. assunto. Antes da gente entrar nesse Calma. assunto do Kanté e do Bidon.
Deixa eu te mostrar aqui que é o ambiente do Corinthians. Mas eu vou te resumir por que tem corintiano comparando o Kanté com o Bidon, idiotas comparando o Piquet, o Bidon com o Kanté, tá? Por conta disso daqui, Vitinho. Você é palmeirense, você não sabe o que é isso. E quando você tava na crise ruim, você não usava a rede social como hoje em dia. 2012, 2011, 2013. A rede social Concordo. não era forte desse jeito. E aí, você, como bom corintiano, você pega e você abre aqui, ó. Não. Vou abrir o Twitter. Como- Não, eu tô falando de geral, tá? Um corintiano normal. Ah, tá. Você abre o Twitter e fala assim: vou abrir o Twitter e vou dar refresh na minha página, na minha timeline. Aí você abre aqui, ó. Primeira vez que eu tô dando refresh, tá? Falando de Gavioli e Piovesan, que eu não faço ideia, no financeiro. Os caras estão discutindo quem que é o financeiro do Corinthians. Aí você abre aqui, ó, mais críticas sobre o irmão do Duílio. Aí você vai passando. Aí, lógico, eu tenho algumas coisas da NBA. Da NBA. Aí, ó, outra coisa estão falando, ó. Provavelmente isso aconteceu há 5 minutos atrás. Um tal de Piovesan entrou como o novo, sei lá, gestor financeiro do Corinthians. Então o cara tá falando aqui, ó. Caímos de Pedro Silveira até Piovesan. Outro falando aqui sobre renovação e transparência. E aí você vai passando. E só desgraça. Mais desgraça do Corinthians. Agora no Corinthians virou uma moda frase. Ele não vai ter cargo. Veio para ajudar. E desgraça. Aí você passa. E se eu atualizar... Aqui, ó. As assinaturas por fim de cargo vitalício. E você vai passando e só tem desgraça nesse Twitter. Aqui, ó. Mais críticas sobre a renovação e transparência, Conselho Deliberativo. Mais uma aí falando da data FIFA. Aí, ó, mais Emerson Piovesan e Roberto Gavioli. Eu vou dar refresh daqui 10 minutos e vai ter mais coisas sobre o Corinthians. Daqui a pouco vai ser mais uma bomba, olha lá. Fabinho Soldado será tirado do cargo. Olha, e não cara, que para, transformation. e não para, entendeu? Aí você fala, nossa, Matheus, os caras estão... Aqui, ó, mais coisas sobre o Corinthians. E aí você fala, nossa, Matheus, mais coisas sobre o Corinthians, ó, assinaturas aqui. Aí você fala, nossa, Matheus, mas como que o corintiano tá comparando o Bidon com o Kanté e não sei o quê? É porque o corintiano não aguenta mais, o corintiano está louco, está ficando maluco. O corintiano, ele tem problemas psicológicos. O corintiano não aguenta mais. Se ele abrir o YouTube agora, se ele abrir o YouTube do um bom corintiano que acompanha as coisas do Corinthians, se você abrir o YouTube agora, você fala assim, vou ver notícias sobre o Corinthians. Você abre o YouTube, climão, escalação, tal, nova democracia no Corinthians, o cara calado aqui, o blog do Macedo. Aí você vai abrindo, e você só vai vendo desgraça do Corinthians. Agora não tanto, né? Talvez o pessoal tá tentando fazer novos conteúdos aí. Mas você só abre e só vê desgraça no Corinthians, cara. E a gente não aguenta mais. E aí vem gente em live, em internet falar, nossa, porque o Bidon joga no mesmo jeito que o Kanté. Os dois são jogadores pro time. É porque o pessoal tá louco, Vitinho. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O Corinthians é o único que você sabe quem que é o vitalício do Corinthians, quem que é o financeiro do Corinthians, quem que é o presidente do CORE, quem que é o presidente do Conselho Deliberativo. No Palmeiras ninguém sabe, no São Paulo ninguém sabe, no Santos ninguém sabe, mas no Corinthians todo mundo sabe. E eu não aguento mais, velho, eu não aguento mais. A vontade de me jogar dessa janela, porque eu não aguento mais, Vitinho. Não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento. Vou falar igual o Farid Germán Filho. 3 vezes eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque não dá, mano. E essa é a situação do Corinthians, cara. Enquanto o Corinthians não fizer alguma coisa, enquanto a Gaviões não invadir, pegar esses velhos pelo pescoço e tacar na rua, esses velhos que fica só jogando bocha, o Corinthians não vai pra frente, cara. Ou o Corinthians arranja um Paulo Nobre da vida que pague a dívida,
que é o que estão falando, tá? Tá sendo discutido no Corinthians, que pode ser que o Corinthians entregue somente, não vire uma SAF, mas entregue somente o futebol para alguns árabes aí que estão interessados. Eles estariam dispostos a colocar 1,5 bilhão de reais no Corinthians, e o Corinthians ter, eu acho que é 70% de todos os lucros do futebol do Corinthians, somente do futebol, e eles teriam 30% com a fim de recuperar e ter mais lucro. Mas não seria uma SAF, seria como se fosse uma parceria, o Corinthians ainda seria majoritário. Se isso acontecer, talvez é uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Você dá o poder do futebol, só do futebol masculino para esses caras. Eles ganham 30% de tudo que o Corinthians faturar e eles ainda colocam 1,5 bilhão no caixa do Corinthians. Se isso acontecesse, ia ser uma luz no fim do túnel. Mas até lá, enquanto esses velhos estiverem lá, essa discussão, é tudo farinha do mesmo saco. Sai Augusto Melo, volta Augusto Melo. Entra o Stabile aí, que é um velho gagá. É um velho gagá. É um velho que não sabe. Ele não sabe. Stabile, o que você. Não sei. Eu era vice-presidente, mas eu não sei. Ele fala assim, ó. Eu não sei. Eu era vice-presidente, mas. Eu não sei de nada. O Augusto Melo não me colocava par de nada. O cara era vice-presidente, ele não sabia. Não sabe o negócio da Adidas, não sabe nada. Nada. Então, cara, vai ser. O Corinthians é isso aí, é uma bagunça. Ah, mas a culpa é dos jogadores que não correm, é os treinadores. Não é culpa de treinador, não é culpa de jogador, porque o clube é uma bagunça. O clube é uma bagunça. Os jogadores. O Corinthians tem um elenco melhor do que o Red Bull Bragantino? Sim. Mas o Bragantino joga mais bola do Corinthians. Por quê? Porque não é uma bagunça. Porque o time é organizado. A administração é organizada. Uma boa administração reflete no time dentro de campo. Você pode achar que não, mas reflete. Então, assim, lógico que reflete. O Corinthians, isso é um desabafo de torcedor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais entrar em Twitter e em YouTube e ver uma notícia pior do que a outra. Agora é a Adidas. Antes não podia falar da Adidas, porque era um desrespeito com a Nike. Aí ontem teve reunião do novo presidente com a Adidas. Cara, não dá pra entender. O Corinthians é uma eterna bagunça, cara. É uma eterna bagunça. E não vai ser a Adidas. Eu espero que piore. E não vai ser a Adidas que vai resolver o problema do Corinthians. Eu já falei, o problema do Corinthians, torcedor corintiano. O problema maior do Corinthians é o estádio. É o estádio. Por que é o estádio? Porque o Corinthians acumula juros em cima do estádio. As dívidas que o Corinthians tem com empresários e tudo mais, outras coisas que o Corinthians tem dívidas, elas podem até ser grandes, mas elas não geram juros, porque a partir do momento que o Corinthians congela as dívidas com aquela RCE, lá, REC, sei lá como que é o nome, o Corinthians congela as dívidas e fala assim, ó, eu vou te pagar, só que eu vou te pagar nesse prazo, então eu te devo quanto? 30 milhões? Então eu vou te pagar tantas parcelas disso. Acabou. O estádio não. O estádio é igual um cheque especial. O Corinthians gera dívida o tempo todo, mais dívida, porque tá acumulando juros. Então, o que eu faria, tá? Faria o esquema do Palmeiras com a Allianz, daria na mão, por exemplo, vou dar um exemplo, a Vivo quer botar o nome de Arena Vivo. Dá na mão da Vivo, o Corinthians pega uma porcentagem em dias de jogos, sei lá, 50%, 60%, e em eventos o Corinthians não ganha nada. Deixa os caras fazer o que quiserem com o estádio. Ah, mas aí a gente vai virar igual o Palmeiras, que vai perder controle. Talvez em jogo, sei lá, num domingo, o Corinthians vai ter que jogar Corinthians São Paulo no Pacaembu. Que se dane, tá? O Corinthians faria isso e falaria pra Vivo, vocês quitam a arena. Eliminaria a arena do Corinthians, tá? A Vivo não precisa nem pagar nada pro Corinthians. Só pagar o lucro, o que tiver ali, sei lá, 60%, 70% em dias de jogos. E a Vivo quita a arena. Tô dando exemplo, tá, da Vivo. Quitaria a arena do Corinthians. Eliminando isso, já é meio caminho andado, porque aí o resto do Corinthians consegue se autossustentar, tá bom? O Corinthians consegue se sustentar com patrocínio, seja da Adidas, seja da Nike, com a Esporte da Sorte e tudo mais. Eu faria isso, tá? Pra começar, eu faria isso. Já é um meio caminho andado. Mas não. O orgulho daqueles velho caquético
daqueles velhos do bot, jamais permitiriam, e eu vejo muitos torcedores como o Kaká Catalão, que eu não sei se você conhece, que é um cara que xinga meio mundo, e ele tem razão em muita coisa, mas ele é tão orgulhoso com esse negócio do estádio que ele jamais aceitaria isso. Eu faria isso, tá? Não, você não vai deixar de jogar em Itaquera, você não vai, mas você eliminaria um grande problema. Faz um contrato aí de 10 anos, 15 anos com a Vivo, depois você assume o comando do estádio, entendeu? É simples, cara. Eu faria isso. Mas enquanto o Corinthians estiver no poder, enquanto tiver nesse poder desses velhos, e esses velhos ainda, agora tá tendo as assinaturas pra acabar com o Conselho Deliberativo eterno, porque esses caras, enquanto eles não morrerem, eles têm o poder de ser do Conselho Deliberativo, e os torcedores estão tentando evitar isso, o que seria ótimo, tá? Conselho Deliberativo, ou qualquer cargo de poder tem que ser votado pelo fiel torcedor, acabou, pela torcida inteira. Quem contribui com o Corinthians tem que ter poder de voto. E esses velhos, só por eles estarem a longo prazo ali no Corinthians, eles se acham, tem poder de ser diretor, de ser um monte de coisa. Isso tem que acabar. E enquanto não acabar, Vitinho, vai ser essa bagunça que eu não aguento mais abrir o Twitter e ter uma coisa. Inclusive, vou atualizar. Fale o que você acha da situação do Corinthians, que você deve estar amando. Vou atualizar o Twitter Eu e deve ter estou coisa amando. nova. Vamos ver. Eu estou amando, aproveitando que você me perguntou, eu tô amando, eu espero que piore mesmo. Cara, quero que se afunde mesmo e se virar SAF e se vender pra algum outro lugar aí, cara. Isso é o mais vergonhoso que eu acho que pode chegar pra um time, sabe? Eu acho que é o fundo do poço mesmo, que aí não tem outra opção. A gente. Ah, e se alguém vier falar ao contrário? Não, cara, é o fundo do poço, cara. O Botafogo fez isso quando já tava no fundo do poço. O Cruzeiro fez isso quando já tava no fundo do poço. Então, cara, é o fundo do poço sim, tá ligado? É o fundo do poço sim, porque se o time fosse competente, conseguisse andar com as próprias pernas não ia precisar fazer isso que você falou, que você falou que o pessoal tem essa luz no final do túnel. Então, cara, para mim, como palmeirense, amo essa situação, espero que piore mais. Se falir, se vier falir, para mim vai ser Não perfeito. vai falir, Eu sei. mas Não, a eu sei, situação é eu sei, eu sei, lamentável. eu sei, eu sei. Se a Portuguesa não faliu, quem dirá o Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Mas a situação do Corinthians é ainda acho que pior do que a E me da desculpe, Portuguesa. tá? E me desculpe, o Corinthians é tão grande, e eu não estou falando só de tamanho de clube e história, estou falando de dinheiro. Gente, qualquer investidor, se você for no Shark Tank, se você falar assim, eu preciso de Dono 3 dono bilhões, do Corinthians. eu preciso de 3 bilhões hoje. Os caras vão falar, você tá louco, mano, você tá louco, mas qual que é seu lucro? Não, eu faturo 1 bilhão e 100 por ano. Os caras falam assim, não, você fatura 1 bilhão e 100? Não, tô 3 bilhões e me dá uma sociedade aí de 50, 60%, que isso, cara. Tô falando num Shark Tank, tá? Não estou falando Sim, do sim, não. hipotético Corinthians. Eu estou falando num Shark Tank. Se o cara vai falar assim, eu quero 60% da sua empresa, 50%, mas eu vou te dar esses 3 bilhões. Porque o cara, vocês têm que ter uma coisa, muitos investidores entram em empresas, anjo, sabendo que eles só vão recuperar o dinheiro em 2, 3, 4 anos. Se o cara olha uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano e o cara tá pedindo 3 bilhões, ele na cabeça dele fala assim, talvez eu recupere esse dinheiro aí, sei lá, em 5 anos, 5, 6 anos. O cara vai achar mil maravilhas, o cara vai falando, mano, lógico. Só que qual que é o problema do Corinthians? O problema não é isso. O investidor, ele pode até aportar no Corinthians, mas ele olha essa bagunça, ele vai querer. A gente precisa de um cara que tome conta do futebol. Porque ele olha uma bagunça dessa, dos diretores de poder, como que o investidor vai aceitar entrar no Corinthians hoje com a bagunça que é o Corinthians, em diretores e marketing financeiro? Cara, o cara não vai aceitar, entendeu? Ele não vai botar o O dinheiro. cara vai estar assustado, velho. Não por conta do Corinthians de faturar, mas por conta de quem tá comandando o Corinthians. Ele não vai colocar dinheiro, velho. Atualizei o Twitter, tá, Vitinho? Novas informações, tá? Bruno Cassucci. Eu falo, é a cada 1 minuto, velho. Novos conselheiros aí e departamento financeiro do Osmar Stabile. Pelo jeito, muita gente xingando, tá? Vamos ver os comentários. Mas me prometeram que a renovação... Provavelmente, caras da renovação e transparência, muita gente xingando. Esporte Clube do Corinthians está jogado às traças, Vitinho. Infelizmente. É forte, 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 forte. É isso? Bem forte. Beleza. É isso, irmão. Deixa nos comentários aí se vocês concordam comigo, né? E se vocês são Perfeito. palmeirenses, podem zoar, velho. Porque, infelizmente, o Corinthians
está dando motivo para a zoação e vocês vão alegrar o coração do Vitinho se vocês zoarem, beleza? É isso. Tamo junto, Vitinho. É nóis, É valeu nóis. e até próximo dia aí. É nóis, irmão. Até. Falou. É nóis.